Olá, queridos, que alegria poder participar desse programa de aceleração de crescimento, 24 horas de palavra, clamor, adoração a Deus. Que privilégio meu, viu? Poder compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração. Um abração para você aí do estado de Minas Gerais. Que alegria estarmos juntos, viu? Amo sua vida. Amém? Quero compartilhar com você sobre crescimento, sobre comunhão, como ter crescimento, como ter os milagres de Deus na nossa vida. É sobre esse assunto que eu quero conversar com você neste dia. Abra comigo Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Eu quero tirar esse versículo, não é o texto principal da mensagem, mas tirar como introdução para você. O apóstolo Paulo, Deus através dele, está escrevendo à igreja de Éfeso e dizendo o seguinte: olha, chega de criancice, pare de ser levado como criança, inocente, não filtra as coisas, não avalia as coisas, deixa de ser criança, deixa de ser inocente, porque tem vento de doutrina, tem astúcia, tem esperteza, e tudo isso induz ao erro. Tudo isso induz ao erro. Então, vê de onde que você está bebendo aí, as fontes que você tem tomado a água, né? A água é a palavra, a água representa o Espírito Santo também. Há muitas fontes hoje. Hoje a gente consegue ter acesso a muitas palavras, a muitos pregadores, a muitas pessoas que se dizem sábios na palavra. Cuidado com a fonte. Esse é o primeiro alerta para quem quer crescer. Primeiro alerta, cuidado com a fonte. Volto a dizer, hoje com a internet aí, a gente tem acesso a tudo que quer, né? A tudo que quer. Mas ele está dizendo que tome cuidado com isso e, antes de tudo, cresça. Crescer é uma ordem. Sempre foi. Gênesis, no início ali, capítulo 1, capítulo 2, depois no recomeço, Gênesis capítulo 9, a ordem de Deus para o ser humano é crescer. Crescer. Crescer em quê? Em tudo. Naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Então esta é a introdução. Deixa de ser criança, deixa de ser menino e cresça em tudo. Vamos para a 2 Reis agora? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Um texto bem conhecido, o milagre da multiplicação do azeite. Quero tirar ensinamentos muito práticos para nós neste tempo aqui. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestados vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Tem muitos ensinamentos para nós aqui, e eu quero conversar com você sobre esse texto, algumas coisas práticas.
A primeira coisa que chama atenção é que um servo de Eliseu, parece-me um discípulo, pelo menos uma ovelha dele, alguém que andava com ele, morreu e deixou dívidas. Andava com Eliseu, mas não tinha administração dos seus recursos. Ele deixa um grande problema para sua família. A sua esposa agora, a viúva, ela está endividada e os seus credores querem levar os seus filhos como escravos. Um grande problema chega na porta de um grande homem de Deus. O que fazer? O que fazer? A mulher está endividada. Eu não sei se Eliseu tinha recurso para pagar a dívida dela. Parece que não, porque ele dá uma outra solução. E ela está endividada, ela chega para ele, conta o problema. A primeira lição é o seguinte: o que é para você fazer, é você que tem que fazer. O que é para mim, eu fazer, sou eu que devo fazer. Deus não faz a parte que é nossa. Administrar é com a gente, gerir os recursos, administrar seu ministério, administrar seu tempo, administrar sua saúde, as suas finanças, a sua família, educar seus filhos. É com você. Cuidar do seu casamento, é com você. Através da palavra, através da bênção de Deus, se a gente quiser. Através do Espírito Santo, se a gente deixar. Eu preciso querer o Espírito Santo me conduzindo, a palavra de Deus me norteando, para eu ter as suas bênçãos. É assim que é. Então vamos deixar de ser criança, vamos crescer. É programa de aceleração do crescimento. Ele era servo de Deus, ele estava andando com um grande homem de Deus, mas ele não sabia administrar. Era irresponsável na área das finanças. E agora a viúva entrega o problema a Eliseu. O que Eliseu faz? Eliseu não diz: que pena, vamos orar, quem sabe, né? Deus envia alguém para pagar essas dívidas, quem sabe esses credores perdoam a sua dívida. Não, Eliseu quer resolver o problema, de uma vez por todas. Porque tem pessoas que caem numa ciranda de problemas. Ela tem um problema no casamento, ela vai resolvendo, cai no mesmo problema. Aí resolve, cai no mesmo problema. Ou financeiro, ou ministerial. Tem gente andando em círculos e não cresce. Patinando a vida inteira e não resolve a vida. Não adiantava Eliseu pedir a Deus um milagre. Ele precisava ensinar aquela mulher. Aquela geração precisava aprender. Os filhos cresceram vendo o pai com um problema nessa área. Ele precisa resolver, precisa dar um basta nisto. E a primeira coisa que ele pergunta para a mulher: o que você tem? E a resposta me assusta muito, porque ela disse, e eu li para você: eu não tenho nada. Nada. Nada é nada. E ela completa: eu não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. Olha, querido, o que era o azeite naquela época? Como não tinha nada, azeite era algo precioso, um produto caro, um produto precioso. Poucos tinham acesso, era caro, ela tinha algo de valor dentro de casa. Como dizer que não tem nada? Às vezes a gente não cresce porque a gente está sempre a nossa boca proferindo: eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, eu não tenho jeito para isso. E isso desmerece o nosso Deus, porque Deus pode tudo e nele eu também posso tudo. Eu acho que a frase que vem a calhar quando a gente quer resolver esses problemas é esta: eu não sou nada, mas eu posso tudo em Deus que me fortalece. Amém? Ela disse então que não tinha nada, está no versículo 2. Com quem que ela estava conversando? Estava conversando com um grande homem de Deus. Olha, o homem que abriu o Jordão com a capa de Elias, abriu um rio. Ela estava conversando com esse homem, o homem que saneou as fontes das águas de Jericó. Quem mais era esse homem? Ressuscitou o filho da sunamita de Sunem. Olha só quem era esse homem. Olha com quem que ela foi falar. Está no capítulo 2 de 2 Reis, os dois primeiros tópicos.
o segundo ressuscitou o filho da Sunamita, está em 2 Reis capítulo 4, depois você lê aí, lê o capítulo todo. Tirou a morte da panela envenenada. Olha só, tirou o veneno da panela, purificou aquela comida. 2 Reis 4, multiplicou 20 pães para 100 homens. Ah, que homem era esse? Está no capítulo 4 também. Curou a lepra de Naamã. Depois ele colocou a lepra de Naamã no seu servo Geazi, homem cheio de poder, e eu vou citar só 10 milagres. Fez flutuar um machado, no capítulo 6 de 2 Reis, você conhece a história. Profetizou o fim da fome em Samaria, também no capítulo 6. Depois de morto, ressuscitou um defunto. Jogaram o corpo de um homem na cova dele e ele ressuscitou. Está lá em 2 Reis, capítulo 13. Um grande homem de Deus. E ela está conversando com este homem cheio de unção. E mesmo assim, o seu diálogo, a sua palavra, eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Eliseu se depara com um problema financeiro, um problema de dívidas. Este é um grande problema. A gente precisa dos recursos, a gente precisa de subsistência, precisa de crescer, e as finanças são muito importantes para isso. A gente precisa crescer em tudo, em todas as áreas. Aqui, Eliseu está ensinando ela o quão é importante esta área. Eu não sei se você já estudou esse texto, esse milagre, nesse aspecto mais, a gente chama de material, né? Tudo é espiritual, mas nesse aspecto de Eliseu ter uma visão de dar solução direta, reta, para aquele tipo de problema. O problema dela era financeiro. Se eu não pagar, os meus filhos vão ser escravos dos credores do meu falecido marido. A gente está devendo muito. Os meus filhos vão ser escravos. O que você tem? Foi a pergunta de Eliseu para a viúva. Tem que ter alguma coisa. O primeiro ensinamento para nós é o seguinte: eu tenho que entrar com algo nesse negócio. Eu tenho que dar alguma coisa. Nós temos sabedoria, temos tempo, temos saúde, temos recursos financeiros, tem tanta coisa boa, tem abraço, tem amor, tem uma casa para fornecer, tem uma comida para dar, a gente tem algo, tem dons e talentos. Deus não é irresponsável. Ele deixou alguma coisa para mim e para você. A gente tem algo de Deus. Olha, tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, tem os anjos que nos guardam. A gente tem muita coisa. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Então eu tenho alguma coisa. Eu não sou um qualquer. Você não é um qualquer. Você não é uma qualquer. Cresçamos em tudo. Deixa de ser criança. Amém? Ele então fala: o que você tem? A primeira coisa, ele queria ensinar aquela mulher a dar. Ela queria ter, ela queria receber, e ele quer ensinar ela a dar. Eu quero ensinar você a dar, a você se envolver antes de receber. Eu quero te ensinar aqui a ser antes de ter. É isso mesmo. Seja primeiro, dê primeiro antes de receber. Esse é o caminho do reino de Deus. Amém? A gente é atraído para o reino para receber. Quando a gente chega no reino, você aceitou Jesus como Senhor e você ouviu falar do Evangelho, você ouviu falar das boas novas de salvação, ou você estava com um grande problema no casamento, ou na saúde, ou financeiro, não sei, alguma coisa te atraiu. Pelo menos você chegou
para receber a salvação. Com medo de ir para o inferno, queria Jesus, queria Deus, conhecer Deus, receber o amor dele. A gente chega para receber. O reino, o que nos atrai é receber o reino. Agora, quando a gente está no reino, a gente faz parte do reino, a gente está inserido no reino, aí vira uma chave. Agora é dar. O reino é dar. Amém? Jesus deu sua vida, Deus deu o seu Filho. Sempre é assim no reino de Deus. Aí diz a palavra, tudo que a gente planta, a gente colhe, tudo de bom, tudo de ruim. E Deus, até um copo d'água ele paga. Deus é bom de paga, amém? Mas é dar. O que você tem é a pergunta de Eliseu para a viúva. 1 de João 3,16 diz assim, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O que é o amor então? O amor é dar. Nisso conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós e agora nós recebemos essa vida, recebemos esse amor, agora eu dou dessa vida para outra pessoa. Da vida que eu recebi, eu dou para alguém. Você quer ser um canal ou quer ser um charco? Você quer ficar patinando no mesmo lugar ou você quer crescer? Deixa fluir essa unção que está em você, deixa fluir esse amor que está em você, amém? Deixa fluir para outros, deixa transbordar para atingir outros, em nome de Jesus. Segundo ponto desta mensagem, ele fala o seguinte para ela: busque vasilhas emprestadas. Vai acontecer o milagre. Ele nem disse que ia acontecer o milagre antes. Ele vai lá e busca vasilhas emprestadas. Ela foi pela fé. Mas tem um ensinamento muito grande aqui, que a quantidade de azeite dependia da quantidade de vasilhas. Vou repetir. A quantidade de azeite dependia da quantidade de vasilhas. Precisava de muito azeite, então eu teria que ter muitas vasilhas. Quanto mais vasilhas, mais azeite. Como eu teria mais vasilhas? Tendo mais amigos, convencendo mais pessoas. O milagre dessa mulher começa com relacionamento. Ela começa a buscar ajuda de Eliseu, relacionamento. Ela inclusive ela diz: o seu servo, meu esposo, aquele que tinha um relacionamento com você, morreu, deixou dívidas. Eu estou procurando você, relacionamento. Agora ele diz para ela assim: vai buscar vasilhas, relacionamento. Se ela não tivesse relacionamento com pessoas, ela não conseguiria vasilhas. Se ela não tivesse comunhão com gente, com pessoas, ela não teria vasilhas. Deixa eu te ensinar um negócio. Quanto maior for o seu network, quanto maior for a sua abrangência com pessoas, mais bênção você vai ter, mais unção você vai ter. Você precisa se juntar a pessoas, ter comunhão com pessoas, e as fontes aí amargas estão jorrando o seguinte: fique sozinho, fique separado, não procure comunhão com alguém, distanciamento social. Claro, estamos vivendo a pandemia, não estou falando de pandemia, a gente está vivendo, tem que se preservar, tem que se resguardar, mas na comunhão tem unção. Tem unção. Salmo 133, lembrei aqui, você sabe de cor: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão até a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali na comunhão, o Senhor ordena a sua bênção para sempre. É na comunhão. Queira você ou não, receba você ou não, concorde ou não, é na comunhão. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. É na comunhão e fim de papo, tá? E ele diz para ela o seguinte: olha, você quer
muito azeite, vá buscar vasilhas. Eu não vou buscar para você, é você. Vamos ver quantas vasilhas você tem. E ela foi buscar, então, mais vizinho, mais azeite, mais recursos para pagar a dívida, mais dinheiro. O milagre, terceiro ponto, o milagre acontece, o milagre da multiplicação acontece nas mãos de quem? Da viúva. O fazer é com você. Você tem um pastor, você tem um bispo sobre você, você tem um líder sobre você, mas a gente está aqui para levantar as mãos e te abençoar, mas fazer com você, exercitar a sua fé com você. Você prestou atenção no texto? Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 4 de 2 Reis. Versículo 4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. O milagre acontece na mão dela. Presta atenção nisso. Antes disso, a instrução que ele dá é o seguinte: pegue a sua família, comunhão de novo, pegue a sua família, entre no seu quarto, feche a porta e ali vai acontecer o milagre. Você precisa estar unido com a sua família biológica, sua família espiritual. Você tem uma família, seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos em Cristo. Precisa estar junto, unido, cada vez mais unido. Nós estamos unidos, nós estamos esperando um grande avivamento, vai vir um grande avivamento, Deus tem falado, vai acontecer, e depois desse avivamento as coisas vão piorar um pouco. Eu não posso dizer que não é isso. E quanto mais unidos, mais vitórias nós teremos. Nós vamos vencer. Deus vai proteger sua noiva, está protegendo. Nós vamos vencer, mas precisa de comunhão com Deus e com os irmãos. Vá, entre em casa com seus filhos, feche a porta e deixe o azeite jorrar através das suas mãos. E aí o exemplo que a gente tem de Jesus na multiplicação dos pães, anota aí, não vai dar tempo de ler, está em Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6. Jesus ora, agradece a Deus pelos pães e peixes e reparte para os seus discípulos. Os discípulos repartem com a multidão. O milagre acontece nas mãos dos discípulos. Amém? Deus quer usar você e a mim também nesses milagres. Ponto 4. Qual é o ensinamento que tem para nós? Se não tem vasilha, não tem azeite. Se não tem comunhão, não tem unção. É isso. Se não tem vasilha, não tem azeite. Quanto mais vasilha, mais azeite. Se eu tenho mais vasilha, eu tenho mais comunhão com pessoas. Imagina se aquela mulher não cumprimentasse ninguém, não tinha relacionamento com ninguém. Como que ela ia bater na porta dos outros e pedir uma vasilha de azeite? Precisa de comunhão. Estou te falando. Ponto 5. E agora o azeite é multiplicado. No versículo 6 diz assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Azeite é unção, simboliza na Bíblia unção, presença de Deus. Se eu não tenho para quem dar, os vasos somos nós. Se eu não estou derramando em nenhum vaso, se eu não tenho unção para dar, vai parar, querido. E a gente às vezes é menina, é criança, está no culto de oração, de consagração, está pedindo unção, está pedindo poder, e às vezes Deus está gritando lá de cima: para que você quer mais? Usa o que você tem. Usa o que você tem. Pastor, mas é pouco. Usa
Use o que você tem, dá o que você tem, abra sua casa para uma célula, participe de uma célula, lidere alguém, pastoreie, ajude a gente a cuidar de pessoas, tenha relacionamentos e você fala de Deus nesses relacionamentos. Às vezes as pessoas chegam para nós e falam: poxa, sua família é tão abençoada, você é uma pessoa tão boa. Aí você fala: eu criei meus filhos, ou eu tive muito trabalho. Não, querido, olha, eu tive trabalho sim, eu eduquei sim, mas Deus é comigo, Deus está com a minha família. Você é tão próximo nos seus negócios, o que você faz dá certo. Pois é, eu trabalho muito, eu acordo cedo, eu estudo, eu busco, mas é Deus que me abençoa, é o Senhor que está comigo. Derrame desta unção. Se não tiver onde derramar, tá me entendendo? Vai parar. Traga-me mais uma vasilha. As vasilhas acabaram. Então o azeite cessou. E aí, o que ele ensina para esta mulher? Agora, vai, vende, paga as suas dívidas e viva com o que sobrar. O que ele está dizendo para ela? Não é só uma consultoria financeira, ele não só está sendo um solucionador de problemas aí na área financeira, ele está dizendo o seguinte para ela: resolva os seus problemas de uma vez por todas. Pare de patinar nessa área financeira, pare com esse negócio, pare de ter esses problemas. Você vai, está aí no versículo 7, ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, né? E devolva as vasilhas que você pegou emprestado, né? Vende e paga as suas dívidas. O azeite era tanto, né? O network dela era bom, hein? Que ele diz o seguinte, ó: e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Sobrou para viver, pagou as contas, ainda sobrou para viver. Eu quero dizer para você o seguinte: pare de resistir, pare de esticar a corda. Isso causa desgaste em você e nos que estão à sua volta. Reconheça que é na comunhão, abre o seu coração, confie no ser humano, mesmo que eles se decepcionem. Não seja bobo, né? Mas a gente precisa dar oportunidades. Imagine se Deus não me desse oportunidade, não desse oportunidade a você, se não acreditasse no pedido de perdão, que a gente está lá todos os dias: Senhor, me perdoa, eu vou melhorar, eu vou mudar. Imagine se ele não acreditasse. E quem sou eu, quem é você, para não acreditar nas pessoas? Deixa fluir a unção que está sobre você. Deixa fluir a unção que está sobre você. Sempre, e eu estou concluindo, sempre, vou falar 3 vezes, sempre tem um Eliseu sobre as nossas vidas. Deus não é irresponsável. Sempre tem Eliseus, vou colocar no plural, para mostrar para nós que a gente sempre tem algo de valor. A questão toda é eu dar ouvido, é eu acreditar. Sempre vai ter alguém sobre nós para nos dizer: você tem algo de valor, você pode, eu confio em você, vai lá e faz, vai lá e resolve, vai lá e ministra, vai lá e paga, vai lá e casa, vai lá e consiga o seu emprego, vai lá e passe no concurso, vai lá e assuma aquela igreja, vai lá e lidera aquela célula, vai lá e entra na diaconia, vai lá e seja consagrado a presbítero. Sempre tem um Eliseu nas nossas vidas. Deus usa pessoas, entenda isso. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Usou Eliseu e tem Eliseu na sua vida aí, sendo usado por Deus para mostrar que a gente tem algo de valor. E eu termino com uma pergunta muito séria para você. Quantas vasilhas você teria? Quanto de azeite você teria? Se fosse você lá, viúva,
e os seus filhos, a vida dos seus filhos, dependessem do número de vasilhas que você conseguisse arrecadar, eles ficariam em casa ou se tornariam escravos? Quantas vasilhas você teria? Você salvaria a vida dos seus filhos? Você conseguiria, mais do que isso, viver com o que sobrar? Quantas vasilhas você teria? Quanto de relacionamento você tem? A igreja é o corpo de Cristo. Eu comecei a falar de fontes boas e fontes amargas. Tem muita fonte amarga dizendo, agora é eu e Deus. Não é bíblico, não é de Deus, é do diabo. Porque o meu Deus, ele fez de mim e você o corpo do seu Filho. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 18. Cristo, Jesus, é o cabeça da igreja e nós o seu corpo. Fora do corpo não tem vida. Quantas vasilhas você teria? Quantas vasilhas você teria? Quantas vasilhas você teria? Você tem mais comunhão ou menos comunhão? E não dê desculpa de pandemia, não. Tem várias maneiras de ter comunhão, online, tantas outras formas aí. Quantas vasilhas você teria? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Quero orar por você. O meu desejo é que você aumente cada vez mais o seu nível de relacionamento. Que você cada vez mais tenha comunhão com Deus e com a sua igreja, a sua noiva. O meu desejo é que esse azeite que está em você flua para muita gente. O meu desejo é que você resolva os seus problemas. Problema não resolvido é problema existente. E tem Eliseu pertinho de você aí, te dando a dica, te dando a solução, e às vezes você não quer ouvir. Cuidado, cuidado mesmo. Cresça em tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, eu quero te adorar, Senhor, de todo o meu coração, por essa oportunidade bendita que o Senhor nos dá, de estarmos juntos, Pai, com esses irmãos queridos, com a minha família espiritual. Recebe o meu louvor e minha gratidão, Pai, pelos que se colocam, Pai, diante de Ti, buscando esse crescimento, querendo de todas as formas, Pai, esse crescimento. Eu quero, Senhor, orar por cada um, por cada família aqui representada. Eu quero Te clamar, Senhor, que a gente cada vez mais confie no Senhor através do enviado de Deus, da enviada de Deus. Eu quero Te clamar, Senhor, a Tua bênção. Eu Te clamo por um avivamento, a começar de mim, a começar do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo, que haja um avivamento, Pai, nos nossos lares, no seio familiar, nos nossos casamentos, Pai. Senhor, nos nossos filhos, que haja, Senhor, um grande avivamento, Pai, a começar de nós. Afoguei o Teu povo. Senhor, enche a Tua igreja de unção, de graça, que não falte azeite, que o azeite jorre, Pai, em todo o tempo para a Tua glória e para Teu louvor. Eu quero abençoar o Teu povo, Pai. Se alguém, Senhor, tão confrontado com esta palavra, Pai, mas que tem algo no coração, Senhor, às vezes não perdoa, às vezes não consegue, Pai, se dirigir a alguém, não consegue resolver, Pai, dá força, dá coragem, fortalece o Espírito Santo. Se ele decidiu fazer, fortalece o Teu filho, fortalece a Tua filha. Senhor, dá-nos graça, põe graça em nós, aumenta a graça em nós, Pai, diante do Senhor, diante dos homens, que o nosso relacionamento possa
ser, Senhor, cada vez maior, que a gente possa ter cada vez mais pessoas ao nosso redor e levá-los a Cristo, e levá-los, Senhor, a converter o Senhor e levá-los ao céu. É a minha oração, Pai, e a minha bênção sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus com toda a sorte de bênçãos, viu? Que você cresça muito mais ainda em nome de Jesus e para a glória de Deus. Um grande abraço. Fique com Deus. Paz.